Você sabe a diferença entre how come e why? Essas duas palavras em inglês são usadas para você perguntar por quê, porém existem algumas diferenças. Então eu vou te explicar quais são essas diferenças, quando usar cada uma delas e vou te dar vários exemplos também para você treinar. Então vamos lá, let's get started. Olha só, se você precisa ou quer aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online que vai do zero até alguns assuntos avançados. Ideal para quem está começando ou para quem já é intermediário e está enrolado, não consegue desenvolver o inglês. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar lá no grupo e aguardar, que em breve eu passo mais informações por lá. Agora, vamos ver qual que é a diferença entre why e how come. Basicamente, existem duas diferenças. Uma é na estrutura, então o jeito de montar a frase com why e com how come é diferente. O segundo é que a expressão how come é mais informal, mais direta, bem comum de ser usada de forma isolada. Geralmente o how come expressa uma surpresa. Imagina aquela situação que você vem me contar alguma coisa e eu viro para você e falo, nossa, por quê? Como assim? Então essa ideia seria o how come. Agora, se você está simplesmente perguntando o porquê de alguma coisa, num tom normal, você usa o why. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, I had to sell my car. I had to sell my car. Eu tive que vender meu carro. Aí eu fico surpreso com isso, não sei o que está acontecendo. Aí eu viro para você e falo, how come? Seria mais ou menos como se eu falasse em português, nossa, como assim? Por quê? Então eu quero saber o porquê e estou surpreso com essa situação que você me contou. Então você vai ouvir muito how come nessa situação. Não teria problema se você falasse why. É a mesma coisa, tá? Só que o how come vai ser mais informal, vai dar mais essa ideia de surpresa. Agora, eu poderia também perguntar por quê usando uma frase, fazendo uma pergunta completa. Por que você vendeu seu carro? Se você quisesse fazer assim, você também pode usar why ou how come. Porém, tem uma diferença na hora de estruturar a frase. Se você usar why, você vai fazer a pergunta como você já aprendeu a fazer as perguntas em inglês. Toda pergunta em inglês tem que ter algum auxiliar, algum indicador de tempo. Como eu estou perguntando por que você vendeu o seu carro, uma pergunta no passado, então eu vou falar Why did you sell your car? Why did you sell your car? Se você fosse fazer a mesma pergunta usando how come, o interessante é que a pergunta vai ser montada como se fosse uma afirmação. Então você não vai usar a inversão de auxiliares para fazer essa pergunta. Então com how come ficaria assim, How come you sold your car? How come you sold your car? Tá vendo? Eu não usei did you sell. Eu coloquei como se eu estivesse afirmando you sold, o que reforça ainda mais essa característica de surpresa. Aliás, pode até ser feito invertido. Como você chegou para mim e falou que vendeu o carro, eu fico surpreso e falo you sold your car? How come? Você vendeu o carro? Como assim? Por quê? Então você vê que eu fiz a pergunta inicial, mesmo sem colocar o how come no começo, mas eu fiz sem usar o did you sell, porque eu estou expressando uma surpresa, eu fiquei surpreso com o que você me contou. É como se eu estivesse querendo confirmar o que eu acabei de ouvir. Vamos ver uma outra situação. Você chega para mim e fala, I broke up with my girlfriend. I broke up with my girlfriend. Eu terminei com a minha namorada. Eu fico surpreso, o que eu poderia falar? Eu poderia falar, how come? Ou eu poderia fazer uma frase completa. How come you broke up with your girlfriend? Ou ainda, you broke up with your girlfriend. How come? Então em todas essas opções eu estou expressando a minha surpresa em ficar sabendo que você terminou com ela. Se você fosse fazer a pergunta com why, aí você teria que fazer Why did you break up with your girlfriend? Aí com why você tem que usar aquela estrutura comum de perguntas, né? Usar o auxiliar, o sujeito, o verbo e assim por diante. Lembrando que se você perguntar com why, também está correto, só é uma pergunta mais neutra. Agora você chega para mim e fala, I don't wanna go to the party. I don't wanna go to the party. Eu não quero ir na festa. Aí eu falo, how come? How come you don't wanna go to the party? Né? Mas como assim? Por que você não quer ir na festa? Se fosse com why, seria Why don't you want to go to the party? Why don't you wanna go to the party? Ou então você chega bravo comigo e já fala I won't ever talk to you again. I won't ever talk to you again. Eu nunca mais vou falar com você. Aí eu falo How come? How come you won't ever talk to me again? You won't ever talk to me again?
How come? Então, fiquei surpreso, né? Por que você nunca mais vai falar comigo? Agora eu poderia simplesmente fazer uma pergunta bem neutra. Why won't you ever talk to me again? Por que você nunca mais vai falar comigo? Vamos ver qual é o seu problema. Mais ou menos essa ideia. Agora vamos treinar assim. Eu vou te falar uma frase e você aí fica surpreso, pergunta por quê? Como assim? Se você quiser pausar o vídeo, falar, aí você já confere que eu já vou dar a resposta na sequência, beleza? Então vamos lá. Eu chego para você e falo, She's not coming with us. She's not coming with us. Aí você poderia dizer, How come? How come she's not coming with us? She's not coming with us? How come? E se fosse com why, seria, Why isn't she coming with us? Lembrando que com why você tem que fazer a inversão do auxiliar. Próxima. I'm gonna stop making videos. I'm gonna stop making videos. O que você diria? How come? How come you're gonna stop making videos? You're gonna stop making videos. How come? Why are you going to stop making videos? Mais uma. I'm moving away next year. I'm moving away next year. Eu vou me mudar o ano que vem, vou embora. Aí você diz, How come you're moving away next year? You're moving away next year? How come? Why are you moving away next year? Agora, eu estou surpreso com uma coisa. You haven't subscribed yet? How come? Você ainda não se inscreveu no canal? Por quê? Como assim? So, hit the subscribe button right now. Então, clica aí no botãozinho de inscrever-se. And how come you haven't liked this video? Como assim você ainda não deu o seu like aí no vídeo? So do it now, don't forget. Então faz isso agora, não esqueça. Why don't you leave a comment? Por que você não deixa um comentário? It's very important to us. É muito importante pra gente. Então tá aí a diferença entre why e how come. So, thanks for watching and I'll see you next time.